fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, se assente novamente. Quero chamar o irmão Denis. Ele vai dar continuidade a uma das palestras do nosso congresso. E nós vamos trabalhar esta noite o tema a unidade no corpo. Você consegue dizer para o seu irmão a unidade no corpo? A unidade no corpo. Glória a Deus. Então que você possa receber esta noite a palavra de Deus com alegria. Posso ouvir o seu amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nos abençoe, Jesus. Amém, igreja. Paz do Amém. Senhor Jesus Cristo. Creio que todos aqui estão cheios do Espírito Santo esta noite. Amém? Acredito que não precisava nem levar a ministração hoje, porque essa oração que nós estávamos fazendo aqui estava num mover sobrenatural. Quem crê que Deus ele quer nos levar a lugares onde Ele quer nos levar, onde nós ainda não alcançamos ainda. Amém? Nós vamos, assim como o pastor aqui falou, nós vamos dar continuidade, né, à ministração falando sobre a unidade. E hoje o tema será a unidade no corpo. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 10 até o 13. Amém? Todos encontraram? Enquanto os irmãos ainda estão procurando, eu vou ler. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Versículo 12. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Amém? E aqui nós paramos. Eu convido a igreja a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos colocar aqui diante de Ti a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra, que é alimento para a nossa alma, meu Deus, que ela venha entrar no nosso coração, meu Deus, e fazer uma transformação, meu Deus, genuína em nossas vidas. Meu Deus, nós também aqui anulamos toda palavra contrária, todo pensamento negativo. Em o nome de Jesus, caia por terra toda e qualquer coisa que possa nos tirar a atenção de ouvir a Tua palavra. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amados, Paulo, ao tratar da questão da unidade da igreja, ele colocou 3 princípios que precisamos guardar. E o primeiro dele é que devemos falar a mesma coisa. Algumas pessoas elas pensam que divisão é somente quando um grupo resolve sair e passa a se reunir em um outro lugar. Mas divisão vai além disso e pode ser algo muito sutil dentro da igreja. Algumas vezes é melhor haver separação
para não haver divisão. E aqui tem um exemplo onde Paulo e Barnabé resolveram se separar em certo momento no ministério deles. Eles se separaram para não se dividirem. Eu convido os irmãos a abrir lá no livro de Atos 15, 36, para melhor entender qual foi essa separação. Por que aconteceu isso? Está lá no livro de Atos 15, 36. Atos 15, 36, ao qual ele fala que passados alguns dias, Paulo propôs a Barnabé que voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João, também chamado Marcos, os acompanhassem. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhara até o fim da missão. E por esse motivo tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu, levando consigo Marcos, e navegaram para Chipre. Aqui nós vemos um momento de separação onde não houve um entendimento em uma determinada missão. Lá no livro também, continuando no livro de Atos, a partir do capítulo 13, versículo 13, nós vamos continuar também compreendendo essa situação. Atos 13, 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia no dia sábado e entraram na sinagoga e se assentaram. Então aqui nós compreendemos, amados, que Paulo ele tinha um propósito, um alvo, né? Em que, em determinado momento, Barnabé, ele queria levar um irmão que estava fora do propósito, da missão que Deus tinha dado a Paulo. Então, naquele momento, o João Marcos, ele deixou Paulo e Barnabé. E no segundo momento, onde se encontraram Barnabé e Paulo, Barnabé, ele falou de levar Marcos. Mas só que Marcos, ele já tinha, num primeiro momento, decidido tomar decisões próprias. Então ele seguiu outro caminho. Então ali, por isso que houve essa desavença. Amém? E aqui nós compreendemos por que eles se separaram, né? Então você imagina, se no primeiro momento ali João Marcos não tinha acompanhado eles na missão, naquele propósito, quem é que garantia que na segunda missão que eles iam fazer, ele também não abandonaria Paulo e Barnabé? Amém? Então, para caminharmos juntos, precisamos ter concordância. E naquele momento ali, João Marcos, ele não teve concordância com a missão que Paulo, recebeu de Deus. Então, sem concordância não há unidade. Se não concordarmos uns com os outros, não caminharemos e não avançaremos. Amados, a palavra aqui que Deus ele quer trazer para a gente hoje, falando sobre unidade no corpo, ela vai muito mais além de falar somente de unidade. Ela também fala de crescimento, fala de multiplicação. Quando nós estamos andando no mesmo propósito, numa mesma visão,
E aqui, no congresso que nós tivemos aqui, recapitulando, nós entendemos que existe crentes, 3 tipos de crente: os seguidores, os discípulos e multidão. Eu creio que eu estou vendo aqui, estou olhando para discípulos, não para seguidores, não para multidão. Vocês compreenderam qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja? Ganhar almas para o Senhor Jesus. Esse é o propósito e a missão da igreja. Então, quando nós entendemos o propósito, a missão, e quando nós andamos em unidade e avançamos, todos nós somos alcançados, porque nós estamos andando em unidade. Amém? Então, esse exemplo entre Paulo e Barnabé, nós compreendemos um momento de desavença. Mas por quê? Porque João Marcos ele estava fora do propósito. E amados, não existe coisa pior que quando nós estamos reunidos, e nós estamos numa reunião, onde iremos decidir algo, onde um ou dois se levanta contrário. É ruim. E quando se trata do corpo, quando se trata da igreja de Cristo, nós devemos ter um mesmo pensamento, uma mesma visão de reino, visão de um propósito que nós devemos alcançar, que nós iremos alcançar. Porque quando nós entendemos o propósito, nós somos alcançados pela bênção do Senhor. Amém? E para caminharmos juntos, precisamos ter concordância. Sem concordância não há unidade. Se não concordarmos uns com outros, não caminharemos e não avançaremos. O problema é quando caminhamos juntos, mas não pensamos a mesma coisa. E aquele exemplo que eu acabei de falar aqui, né? Se quisermos avançar, precisamos falar a mesma coisa. Aqui, amados, nós temos propósitos e metas definidas. Quem aqui quer a construção da igreja? Amém. Amém? Amém. Quem quer aqui as 100 almas para o Senhor Jesus? Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então isso é pensar no mesmo propósito. Não pode haver entre nós, irmãos, que se levantem para falar algo diferente. Desejar ser diferente é do ego e procede do desejo de aparecer e se destacar entre os demais. Há pessoas cheias de vaidade intelectual. Elas discordam simplesmente para mostrar que não seguem a ninguém e são originais. Esse espírito tem destruído muitas igrejas. Eu sempre gosto de citar exemplo, que nós somos aqui alimentados pela palavra. Nós temos um pastor, nós temos uma liderança, em qual nós somos consolidados pela palavra do Senhor. Mas só que o que a gente vê, muitas das vezes, eu creio que aqui não existe isso. Que tem pessoas que estão lá, o pastor paga o preço de oração, preço de jejum, intercessão, consolidação. Mas vem outro lá de fora e fala algo para ele, e ele se ilude e ouve, mas deixa de ouvir onde está plantado, onde está recebendo de Deus. Será que essa pessoa ela vai ser alcançada pela bênção do Senhor? Não vai, irmão. Não vai. Então, o que Deus ele quer trazer para a gente aqui é amadurecimento na fé. Amadurecimento em todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós entendemos que a unidade ela vai muito mais além de nós se reunirmos aqui, neste lugar, nós avançaremos. A partir de quando você coloca o joelho lá no seu quarto e ora por cada irmão, jejua pelos propósitos da igreja, você está andando em unidade. Amém? Amém. Então, o primeiro princípio que Paulo aqui ele exorta é que devemos falar a mesma coisa. Amém? Amém. E o segundo princípio é que devemos ter uma mesma disposição mental. Aqui a gente podemos experimentar uma disposição mental na oração.
fogo, a brasa do Espírito Santo estava queimando no coração de cada um aqui na oração. Isso foi maravilhoso. Devemos ter uma mesma disposição mental. Isso significa que todos devemos possuir uma mesma forma de ver as coisas. O ângulo pelo qual olhamos devemos ser o mesmo. Nesse ponto, precisamos perceber a diferença entre duas palavras: união e unidade. Existe uma grande diferença, amados, de união e unidade. Nós estamos unidos aqui, não estamos? Isso aqui é uma união, é uma reunião, né? Mas unidade é diferente. Paulo ele exorta para que haja unidade, não simplesmente união. Porque a união ela acontece entre nós. Mas lá fora ela precisa também acontecer a unidade. A unidade na oração, a unidade no mesmo propósito, a unidade no compromisso da igreja, a unidade em receber a palavra do Senhor onde você está plantado, a unidade de você se comprometer com os eventos da igreja, a unidade com o propósito que a igreja quer alcançar. Então isso é unidade. Porque a união simplesmente nós estamos aqui, logo nós iremos para a nossa casa. Mas a unidade ela tem que ser contínua na nossa vida. Amém? Amém. E Paulo ele exorta para que haja unidade, e não simplesmente essa união. Uma coisa é termos unidade, outra coisa é uma mera união de crentes. E eu creio que aqui nós não estamos em uma mera união de crentes. Nós estamos aqui em uma unidade de crentes. Amém? A união é ter muitas batatas. E aqui é um exemplo. A união é ter muitas batatas no mesmo saco. Vamos imaginar aqui que nós temos aqui várias batatas reunidas aqui. Elas estão unidas ou elas estão aqui unidas ou elas estão em unidade? Elas estão só aqui em batatas aqui. Vamos supor que tenha 10 batatas aqui unidas. Elas estão em união ou elas estão em unidade? Elas estão em união. Elas não foram unidas ainda. Amém? E a união das batatas se transforma em unidade quando elas são cozidas e amassadas. Aí sim elas se tornam unidade. Tornando-se um purê dentro de um prato. Então quando nós pegamos essa batata cozida e nós ali amassamos ela, e misturamos ela, aí ela se torna uma. Ela se torna uma só. Ela não tem mais 2 ou 3 ou 4 ou 10 ali. Ela se tornou uma. Unida. Amém? Amém. Batatas cruas não podem ser unidas. Elas não podiam ser unidas porque elas estavam, cruas. É necessário que elas tenham sido amaciadas pelo fogo do Espírito. E aqui nós experimentamos o fogo do Espírito na oração. Amém? A unidade ela tem um preço de fogo e quebrantamento. Ou seja, não há unidade sem o fogo do Espírito. Amém. Não vai haver unidade, amado, sem o fogo do Espírito Santo queimando na nossa vida, no nosso coração. Glória a Deus. E entendam que para que o fogo do Espírito queime no nosso coração, a gente precisa buscar isso. Não vem de qualquer jeito. Não vem eu estar esperando. Mas você tem que buscar na leitura da palavra, na oração, na comunhão, no jejum, para que o fogo do Espírito queime no nosso coração. E aqui nós sejamos brasas vivas. Amém. Brasas vivas incendiando uns aos outros aqui neste lugar. Para que novas vidas, quando elas cheguem aqui neste lugar, elas sintam o fogo do Espírito queimando em nossos corações. E elas sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Além disso, é preciso tirar a casca das batatas. Na palavra de Deus, a casca ela simboliza a aparência, o orgulho.
Tirar a casca nos fala de renúncia do ego. Quantas pessoas elas são egoístas? Quantas pessoas, para que eu vou receber a oração do pastor? Para que eu vou ir lá àquela igreja? Por que eu vou buscar um aconselhamento de um pastor? É somente o ego, né? Não há renúncia do ego. Aqueles que desejam manter a sua diferença estão lutando contra a unidade. O individualismo tem sido um grande impedimento ao avanço da obra de Deus, justamente porque quebra a unidade e impede que o purê seja feito. Sabe, amados, eu fico, de cabelo em pé quando eu ouço uma pessoa dizer para mim, eu não preciso ir à igreja, eu busco Deus aqui em casa. Meu irmão, você acabou de quebrar o princípio de Deus. Você não está inserido no corpo de Cristo. Você está fora do propósito. Eu não preciso de um pastor. Está fora do propósito. Está fora do propósito. É só argumentos. Amém, amados? Porque alguns desejam ser batatas sozinhos? Porque são orgulhosos. Eles dizem, eu tenho a minha opinião própria, mas isso é orgulho. Quando o nosso ego é crucificado, não temos opinião próprias, mas temos a vontade de Deus na nossa vida. Amém. E ter a vontade de Deus na nossa vida, amados, devemos compreender que tem que ter sacrifício. Renúncias. Sabe, para nós alcançarmos a bênção do Senhor, às vezes nós devemos renunciar a determinadas coisas para podermos avançar. Amém? Para termos o purê, as batatas precisam ser amassadas. Isso aponta para o quebrantamento. Corações contritos podem ser unidos. Só há unidade no meio de gente quebrantada. Oh, aleluias. O orgulhoso, ele não se quebranta. Mas eu creio que eu estou olhando para pessoas que têm coração quebrantado aqui neste lugar. Homens e mulheres, e crianças e jovens que têm coração quebrantado no Senhor. Que não são orgulhosos, mas que se quebrantam diante do Senhor. E alcançarão a bênção do Senhor. Amém? Amém. Então, corações contritos podem ser unidos. E só há unidade no meio de gente quebrantada. Então, para que haja unidade também, precisamos ter um coração quebrantado. A união somente não nos leva a realizar coisas grandes para o reino de Deus. A união por si só, amados, não vai nos levar a conquistarmos coisas grandes no reino de Deus. Apenas a unidade move o braço de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe, amados, eu creio nas promessas que Deus ele tem feito aqui neste lugar. Que este lugar ficará pequeno. Amém. Amém. Mas para que essas promessas elas se cumpram, precisa partir de mim, precisa de partir de cada um de nós, para que o reino de Deus ele cresça aqui neste lugar, amém, amados? Então a unidade ela move o braço de Deus. Eu creio que nós estamos vendo muitos milagres aqui neste lugar. Quantos milagres, quantos livramentos que Deus tem nos dado aqui neste lugar. Quantos livramentos e bênçãos que o Senhor tem nos dado aqui neste lugar. Então eu creio que o braço de Deus, a bênção do Senhor está sobre este lugar. Amém? Então apenas a unidade, ela produz edificação. Todas as igrejas possuem crentes reunidos, mas nem todas possuem unidade. Por isso não realizam muitas coisas. Então hoje eu creio que Deus ele está nos levando a uma maturidade de crescimento extraordinário em todos os âmbitos na nossa vida, amados.
Então estão ali sentados, não para receber a palavra, mas para criticar o pregador, em vez de servir. Estão puxando o tapete dos líderes que não agem como eles gostariam. Igrejas cheias de pessoas polidas e políticas que se tratam educadamente por diplomacia, mas que desejam a queda um do outro. Tais igrejas não participam do mover de Deus, porque os membros não estão dispostos a se tornarem um por ele. Estão somente reunidas, mas não estão dispostas a se tornarem por ele. Como que a igreja vai se tornar por ele? Quando todos nós entendermos que nós estamos andando em um só caminho, em uma só verdade, na palavra de Deus, em um único propósito, na caminhada com Cristo. Amém? Deus abomina aqueles que possuem um sorriso diplomático, mas que por trás minam a visão, criticam os líderes e levedam a massa com as suas atitudes rebeldes. Sabe, amados, não tem uma coisa pior do que você encontrar uma pessoa lá fora que participa daqui da gente e está falando mal. Está falando mal da igreja. Está falando mal dos irmãos. Sabe, como que haverá crescimento? Como que haverá unidade? É por isso que nós devemos amar este lugar aqui. Nós devemos amar mesmo. Amém, amados? Amém. Louvado seja Deus. Você está num ambiente de milagre. Amém. Na equação da multiplicação também existe subtração. Subtração é tão importante quanto a multiplicação. E remover pessoas erradas é tão importante quanto estabelecer pessoas certas. Mas quantas pessoas caminhavam com a gente e não estão mais conosco? Quantas pessoas? Contem. Muitas pessoas, amados. Mas por que eles não estão mais? Nosso desejo do nosso coração é que eles estejam. Mas porque não estavam andando no mesmo propósito, numa mesma visão de reino. Então, quando não andam dentro da visão, dentro do propósito, da missão, que a igreja está ali, orando, jejuando, pagando preço, não se sentem contentes e não conseguem ficar reunidos nem unidos. E vão embora. Mas eu creio que eu estou olhando para uma igreja unida. Uma igreja que não fala mal dos seus líderes, não fala mal dos pastores e nem fala mal dos irmãos. Amém? E o terceiro princípio, que aqui Deus ele quer nos exortar hoje. Devemos ter o mesmo parecer. Alguns dizem que não conseguem ter a mesma opinião nem com o marido e esposa. Como terão a mesma opinião na igreja? Eu sempre cito, amados, a igreja como um casamento. A igreja é um casamento, amados. Você imagina, dentro de um casamento, onde há brigas, onde há contendas, onde há ciúmes, onde há brigas diretas. Você acha que aquele casamento ele vai se sustentar? Ele pode até se sustentar por algum tempo. Ele pode até se sustentar por algum tempo. Mas logo ele vai cair. Então, alguns dizem que não conseguem ter a mesma opinião, nem com o marido. Esposa, como terão a mesma opinião? Não precisamos ter a opinião sobre política, times de futebol ou de qualquer outra coisa natural. O que Paulo diz é que devemos ter a mesma opinião e questões espirituais. Amém. Aqui é onde está o segredo, amados. Amados, aqui nós temos pessoas
que pensam de várias formas. Eu penso de um jeito, cada uma que pensa de uma forma diferente. Mas o que Paulo aqui, o que Deus quer nos exortar aqui hoje, através dessa palavra, é que nós devemos ter a mesma opinião nas questões espirituais. Amém? Amém. Se o assunto é salvação, é enchimento do Espírito, vida eterna ou novo crescimento, todos nós devemos falar a mesma coisa. Amém? Amém. A construção da igreja aqui é questões espirituais? Sim? Você acha que sim ou não? É? Como é que a gente vai comportar 200 pessoas aqui, 300 pessoas aqui, só nesse espaço aqui? Não vai ter como. Amém? Amém. A salvação de novas almas. 100 almas para o Senhor Jesus. É questões espirituais? Amém. Sim ou não? Sim. Sim. Amém? Amém. Então, a respeito de questões de fé, temos de falar o mesmo. Em uma igreja local não pode haver dois pensamentos ou dois pareceres. Todos nós devemos ter a mesma opinião. Então, amados, nós podemos discordar de várias coisas, mas nas questões espirituais, nós devemos ter a unidade. Amém, Jesus. Nós devemos ter o mesmo pensamento. Amém? Amém. Porque a bênção do Senhor, amados, só vai nos alcançar. A mão do Senhor só vai nos alcançar a nossa casa, a nossa vida, quando nós entendemos que nós devemos ter a mesma opinião nas questões espirituais. Porque o desejo do coração de Deus são almas para Ele, são vidas para o Senhor Jesus. Amém? Para isso, existe um preço a ser pago pela unidade. Existe preço a ser pago pela unidade. Né? E o primeiro preço a ser pago é rejeitar as preferências pessoais. Um grande fator de separação é divisão, e são as preferências pessoais. Se queremos servir a Deus, temos de servi-lo de acordo com as suas escolhas e preferências para nós. Naturalmente, ter preferências é normal e até inevitável, mas o problema surge quando somente aceitamos ser edificados e exortados por determinado líder ou pastor e rejeitamos os demais. Se as preferências são alimentadas, em dado momento, elas se tornarão rejeição aos demais líderes da igreja. Amém? Então aqui, amados, não tem só o pastor para você pedir um aconselhamento. Não tem só a pastora para pedir um aconselhamento. Tem também a liderança. Tem os líderes que foram instituídos aqui, que foram consagrados. Amém? Amém. Imagina só, e eu creio que aqui não existe isso. Imagina só, o pastor vai um mês ou uma semana, ele sai e fica só a liderança aqui. Como que será o comportamento da igreja? Como que será o comportamento da igreja? Eu creio que será o mesmo comportamento, assim quando o pastor está aqui também. Amém? Amém. Você pode dar uma glória a Deus? Glória. Amém. O segundo preço a ser pago é reconhecer as diferenças e diversidades na igreja. É aquilo que eu acabei de falar. Existem irmãos aqui, amados, que têm dons. Né? Tem dom da administração. Né? Tem dom do evangelismo. Né? Tem vários dons. É uma diversidade de pessoas que tem aqui. Amém? Amém. E reconhecer essa diferença e a diversidade na igreja. Estar em unidade é viver um tipo de aliança com
os líderes e os irmãos. Eu ouço em alguns lugares líderes dizendo serem discípulos de pastores de outras igrejas. Digo misericórdia. Você tem um pastor. Amados, eu creio que Deus ele quer nos curar. Deus ele quer levar nós a lugares onde nós não chegamos ainda. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser exortados. Então você imagina só, aquele exemplo que eu dei aqui. Você, recebe a palavra. Está aqui, recebe a bênção do Senhor. Onde você está plantado. Né? Você é exortado pela palavra do Senhor todas as vezes que você chega aqui, né, em oração, em jejum, né, através do pastor, através também da liderança. E lá fora você chega e não, eu quero abrir mão, eu quero ouvir outro pastor. Amados, nada de errado isso. Não existe nada de errado você ouvir uma outra ministração ou outro pregador. Mas se você começa a ouvir, você vai lhe causar confusão. Você já está sendo alimentado onde você está sendo plantado. Entendo, amados, não é errado, não existe pecado nisto. Amém? Mas nós devemos honrar onde nós estamos plantados. Amém. Amém? Então não podemos admitir que um líder trabalhe conosco, mas seja discipulado de um pastor de outro lugar. Você imagina, né? Um líder aqui, mas só que o pastor dele é outro lá. Sendo que ele tem um pastor aqui. Que confusão não causa isso? Né? Que confusão. Né? E por fim, o último preço a ser pago pela unidade é entender que você não determina a visão da sua igreja local. Por isso, não tente mudar a visão de seus líderes. Receba a visão de seu pastor. Seja um com a sua igreja local. Ame seus irmãos, mesmo eles sendo tão diferentes de você. Ame seu pastor, mesmo que a visão dele não seja tão grande quanto a sua. Pague o preço de ser um só coração com os irmãos que Deus tem colocado junto com você. Amém, amados? Amém. Aleluias. Amado, sei que é difícil falar a mesma coisa. É difícil falar a mesma coisa. Né? Ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Não é fácil, mas não é impossível. Se assim fosse, o Senhor não nos daria esse mandamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Sobre unidade. Na força do Espírito Santo, podemos ser um, e então as portas do inferno não resistirão e não haverá limite para tudo o que intentarmos fazer como igreja local. Amém. Vou repetir novamente. Na força do Espírito Santo, podemos ser um, e então as portas do inferno não nos resistirão e não haverá limite para tudo o que intentarmos fazer como igreja local. Amém. Diga glória a Deus. Amém, amados? Então, quando a unidade, Senhor Jesus, reinar sobre nós, quando nós compreendermos sobre realmente a unidade ela vai muito mais além de nós estarmos aqui reunidos numa reunião só. Aí nós seremos alcançados verdadeiramente pela bênção e os milagres que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Porque quando um irmão recebe uma bênção, nós também devemos ficar alegres, porque ele recebeu uma bênção. Quando o irmão cresce, nós devemos ficar alegres quando o irmão também cresce. Porque quando nós desejamos isso, nós estamos andando em unidade. Nós não estamos pensando somente em nós, em nosso ego. Amém? Amém. E para finalizar, lá no livro de Efésios 4:3,
Efésios, capítulo 4, para nós compreendermos qual foi o propósito estabelecido de Jesus aqui na terra sobre a sua igreja. Efésios 4, a partir do versículo 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para o qual fostes chamados é uma só. Todos aqui fomos chamados para uma única esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Amém. Então a medida da graça, ela foi repartida. Aleluia, Deus. Entre a sua igreja. Amém? Aleluia. Então essa é a palavra que o Senhor direcionou à sua igreja esta noite. Amém, meu Deus. Que esta palavra ela venha surtir efeito na nossa vida. E ela vem produzir frutos na nossa Amém, vida. Jesus. Para que nós possamos crescer, amados. Louvado seja. E o crescimento, quando a igreja ela está unida, quando nós compreendemos isso, que eu creio que nós compreendemos isso aqui hoje, Amém, Deus. sobre unidade, que é o primeiro princípio, devemos falar a mesma coisa. O segundo princípio, devemos ter a mesma disposição mental. E o terceiro princípio é que devemos ter o mesmo parecer. Amém. Que essa palavra ela venha produzir frutos na nossa vida. Glorificado seja. Assim também daqueles que também, de forma, através das mídias, também seja alcançado por esta palavra. E que essa palavra venha produzir frutos também, naqueles que também estão ouvindo. Tem muitas pessoas que não estão aqui conosco, que um dia estiveram aqui conosco, mas que ainda mantêm um vínculo, não moram mais aqui no nosso estado, mas sempre se lembram. E muitas das vezes até choram, porque queriam estar aqui conosco. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé esta noite. Você que entendeu essa palavra hoje, você que também se identificou com alguma coisa que foi falada aqui hoje, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Peça ao Senhor, se você não estava andando em unidade, peça ao Senhor que você venha andar em unidade. E aqui nós compreendemos que andar em unidade não é estarmos reunidos aqui, mas andarmos em unidade, devemos falar a mesma coisa, termos a mesma disposição mental e também ter o mesmo parecer. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por esta palavra. Meu Deus, que ela venha surtir efeito na nossa vida. Meu Deus, que nós venhamos a produzir frutos para o Senhor. Que venhamos a compreender o que é honra. Meu Deus, o que é maturidade. O que é maturidade na fé. Crescermos, meu Deus, em Tua presença. Porque esse eu creio, meu Deus, que é o desejo do Teu coração, Pai. Que a Tua igreja, ela cresça. Que a Tua igreja, ela se multiplique. E que a bênção do Senhor seja alcançada por todos. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor
tem cuidado de nós. Tem cuidado de cada um aqui neste lugar, Senhor. E que a bênção do Senhor tenha alcançado muitas vidas. Porque nós cremos que nós estamos em um ambiente de milagre. Nós estamos em um ambiente que pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão alcançando, meu Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça. Ó Senhor, onde quer que esta vida esteja ouvindo esta palavra, Senhor, que ela seja também alcançada por esta palavra, que também venha surtir efeito também no coração delas. Meu Deus, que venha multiplicar, meu Deus, que a Tua multiplicação venha alcançar estas vidas. Ó Espírito Santo, nós queremos, meu Deus, andar em unidade. Meu Deus, queremos, meu Deus, que o fogo do Teu Espírito queime no nosso coração, sobre a Tua igreja, para que a Tua igreja ela ande, para que a Tua igreja ela avance, para que a Tua igreja, Senhor, venha cumprir o propósito para o qual ela foi chamada aqui neste lugar, que é ganhar almas para o Senhor, quer ganhar almas para o Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, que nós possamos andar, meu Deus, num único propósito, numa única visão, a qual o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas aqui neste lugar, meu Deus, para que nós venhamos, meu Deus, a sermos alcançados pela Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas vidas. Pois nós só conseguiremos alcançar, meu Deus, as Tuas bênçãos, quando nós compreendemos que nós devemos andar em unidade e não somente em união. Ó Espírito Santo, nós somos gratos, meu Deus, pelas maravilhas e os milagres que o Senhor tem feito sobre a Sua igreja. Nós queremos também alcançar muitas vidas, meu Deus, que também têm estado, meu Deus, presas nos vícios das drogas. Meu Deus, nós decretamos debaixo da Tua autoridade que estas vidas que nós temos orado e temos colocado diante do Teu altar, meu Deus, as 100 vidas que nós também temos, meu Deus, orado por elas, meu Deus, que elas sejam alcançadas, meu Deus, pelo Teu Espírito, porque sabemos que não é o homem, meu Deus, que convence o outro do pecado, mas é o Teu Espírito, ó Senhor Jesus. Que a Tua igreja, ela ande no poder do Espírito Santo, e que ela seja, meu Deus, uma só, meu Deus, num único pensamento, num único propósito, Senhor, meu Deus, para o qual o Senhor tem colocado a Sua igreja, Senhor. Ó Deus, estabelece, ó Senhor Jesus, sobre a Tua igreja a unidade no corpo da Tua igreja, Senhor. Cada membro andando em unidade. Ó meu Deus, eu creio que nós estamos aqui num ambiente, numa igreja, Senhor, que tem homens e mulheres de honra, que honram os seus pastores, que honram os seus líderes, que honram os seus irmãos. Ó Espírito Santo, que ora, meu Deus, que intercede pela vida de cada um, porque sabemos que quando um cresce, todos crescem. Sabemos que quando um cresce, todos crescem. Ó Espírito Santo, nós Te engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, nós rendemos graça pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor Jesus, que nos alcançou. Que esta mesma graça que nos alcançou, ela venha também, meu Deus, alcançar novas vidas, novas almas para o Senhor Jesus. Porque nós entendemos que a missão da igreja é ganhar almas para o Senhor. Porque quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor vai perguntar: cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos? Ó Senhor, nós queremos chegar diante do Senhor com frutos, diante de Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por este momento. Meu Deus, que a bênção do Senhor, meu Deus, ela nos acompanhe. Meu Deus, as nossas casas, a casa de cada um aqui neste lugar, Senhor. Exaltado seja o Teu santo nome. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.